Oi, pessoal. Boa noite. Vamos esperar o pessoal entrando. Oi, Guga. Eu vou só esperar um pouquinho, tá? Pra ver se entra mais gente. E aí eu já te chamo, tá bom? Enquanto a gente espera o pessoal chegar, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Renata. Eu sou a idealizadora aqui do Todo Assunto e eu criei esse Instagram para que a gente pudesse conversar e fazer trocas sobre assuntos variados, né? Dentre eles, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre inclusão com o Guga, né? O Guga é jornalista, sociólogo, ele vai se apresentar um pouquinho melhor depois. E ele me fez um alerta para que a gente fizesse a audiodescrição, se eu não me engano é assim que se chama, né? Pensando já na questão da inclusão, se tiverem pessoas assistindo com deficiência visual, a importância de se fazer a audiodescrição, né? De falar um pouquinho sobre como as pessoas que estão fazendo a live são. Então, meu nome é Renata, tenho a pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos e ondulado. Eu vou chamar o Guga, porque hoje a gente tem bastante assunto. Até o momento só temos eu e você, Guga, e meu marido de espectadores. Mas eu acho que vai entrar mais gente ao longo do tempo, sempre entra, o pessoal sempre acessa. E aí eu já vou te convidar para a gente não perder tempo, porque a gente tem bastante assunto, tá bom? Vou chamar você aqui para começar. Oi, Guga, Olá. tudo bem? Eu achei que a gente não ia conseguir se falar hoje por conta da chuva. Tava um pouco preocupada com o sinal da internet aqui. Vamos ver se dá tudo certo. Aqui também, quando chove, É, então, esse é o problema. Você tá bem pertinho da serra, né? pertinho não, eu estou na serra, né? É verdade. Dentro dela, no Na serra, coração dela. literalmente. Então, a gente vai conversando, e aí tá entrando mais gente aqui. E aí, pessoal, assim, se vocês perceberem que tá travando, que tá falhando, vocês vão avisando a gente, porque hoje, como teve essa chuvinha aí, né, às vezes a internet falha um pouco, tá bom? Então, Guga, como a gente estava conversando aí nos bastidores, né? O espaço é seu, né? Eu falo muito que é importante essa troca por conhecer outras pessoas, por ouvir outras ideias, por ouvir assuntos diferentes, né? Então, eu também converso, eu também faço perguntas, também faço apontamentos, mas a ideia é ouvir o convidado, que no caso é você, e as suas considerações, os seus apontamentos, tá bom? Então, fica à vontade para se apresentar, para falar da sua trajetória, falar um pouquinho quem é o Guga, o que que o Guga faz, né? E peraí, deixa eu ver se aumenta o áudio aqui. Tá ruim o áudio, Andréia? Tá mais para mais alguém tá ruim, pessoal, ou só para Andréia? E aí você se apresenta, tá bom, Guga? Vai falando aí da sua trajetória. Seja bem-vindo. Obrigado, Renata. Então, agradeço muito a oportunidade. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui para mim tá ok. Se para mais alguém tiver ruim, dá um toque aí. Só avisar. Bom, tá meio... O tempo aqui fechou, né? Então, por isso que está meio escuro Sim, a imagem, né? E não tem como, não tem outro espaço na casa que dê para ficar melhor, infelizmente. Então, fazendo então minha audiodescrição, porque essa é uma amostra que o quanto as chamadas pessoas com deficiência ainda são bem invisíveis na sociedade, né? Só recentemente
algumas lives já estão fazendo essa audiodescrição, porque até então ninguém imaginava que poderia ter uma pessoa cega querendo saber a fisionomia de quem está falando, né? Então, eu sou branco, né? Sou magro, cabelo penteado para trás, estou com uma blusa branca com umas listas marrom, né? De vez em quando eu vou pôr um óculos redondo e vou tirar, porque o óculos é só para perto. Quando cansa muito o olho, eu coloco o óculos. Ah, e o meu óculos eu E tirei tem, por causa da luz, senão ficar refletindo na lente, aí eu tiro. e tem uma barba muito mal feita, muito mal cortada. Então, Renata, eu vou me apresentar, na verdade, já entrando no assunto que nós vamos tratar hoje. Tá. Por quê? Porque eu sempre fui um estudante, lá atrás, né, com muita dificuldade de aprendizagem. Dificuldade de aprendizagem e de comunicação também. Eu era e sou ainda bastante fechado, né? E até eu gosto muito de contar uma história que é até muito engraçada, que exemplifica o que eu estou falando. Teve uma vez, no ginásio, né, antigo Fundamental 2, eu estudava na mesma escola da minha irmã. E tínhamos o mesmo livro de inglês. E só podia entrar em sala de aula com o livro. Teve um dia que eu esqueci o livro e cheguei para a professora e falei, professora, eu vou lá buscar com a Regina, a minha irmã, o livro de inglês. Ela chegou assim e falou, não, você é irmão da Regina? Sou, por quê? Algum problema? Não pode ser. Ué, mas por que não pode ser? Veja bem, eu lembro direitinho as frases dela. Olha como me marcou isso, né? A sua irmã é super estudiosa, interessada, e você desinteressado, não presta atenção nas aulas. Ou seja, na época eu não entendia isso, mas é um bom exemplo de como se cria rótulos. Os Porque, na estigmas, verdade, né? porque, na verdade, eu não estava desinteressado, eu apenas estava com dificuldade de acompanhar as aulas, Sim, né? E ela não conseguia enxergar isso. Naquela época, hoje, com certeza, eu seria rotulado como o famoso aluno, porque quando não tem um diagnóstico preciso, cria-se rótulos, né? sim. A nossa sociedade hoje é bem dessa forma. Com certeza eu seria considerado um estudante com dificuldade de aprendizagem, porque eu tinha muita dificuldade de apreender, né? Na verdade, de decorar Sim. todo o conteúdo que me exigiam. Foi no colegial, no antigo, atual ensino médio, que eu tive um professor de história, que a forma com que ele dava aula era uma aula tradicional, mas a forma que ele dava essa aula me afetou de uma forma tal que eu comecei a me interessar por história. Então, como eu tinha ainda dificuldade de acompanhar todo o conteúdo, eu pegava, anotava os conteúdos que ele falava que me interessava, chegava em casa sozinho comigo mesmo, né? E fazia teatrinho dos períodos históricos que me interessavam. Né? Então, eu estava mostrando, eu também fui então um exemplo de que nós só aprendemos aquilo que tem de significado. Sim. Que desperta interesse, Resultado, né? isso, resultado. Aquele aluno com dificuldade de aprendizado, dificuldade de comunicação, fez faculdade de jornalismo, faculdade de ciências sociais, mestrado e doutorado em sociologia. É. Eu acredito que foi esse significado que esse professor me mostrou para mim que me fez me interessar por pesquisa, pelo estudo. Você Né? sabe, Eu, Guga, isso que você está falando, né? A gente estava conversando essa semana e eu acho legal falar para o pessoal que está assistindo, né?
É lógico, a gente sabe que existem, né, enfim, hiperatividade, TDAH, a gente sabe, né, que existe. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a generalização desses rótulos, né, e desses diagnósticos muitas vezes precipitados, né? Então, muitas vezes, uma criança que é tímida ou que tem dificuldade de aprendizagem em algo, porque como você falou, não é uma questão cognitiva, mas é uma questão de interesse, não é interessante a forma como é abordado, ou de fato o tema não agrada. Por exemplo, normalmente o pessoal que gosta muito de artes tem um pouco de dificuldade, às vezes, sei lá, em matemática, né? Então é muito complicado isso, né? O quanto tantas crianças, né, e jovens devem receber um diagnóstico, muitas vezes equivocado, né? Se trata apenas do contexto, né? Ou do interesse, como foi o seu caso, né? Se formou, fez mais de uma faculdade, tem mestrado, tem doutorado. Então, eu acho que é isso, para a gente refletir um pouco sobre esses diagnósticos, né? Esses laudos, que às vezes a gente acha tão imprescindível, mas acaba mais por atrapalhar do que ajudar em alguns casos, né? Então, a grande maioria das pessoas taxadas de hiperativas, na verdade, não são hiperativas no sentido da doença em si, né? Elas são pessoas que o perfil delas impede que elas fiquem 2, 3 horas sentadas num banco de escola ouvindo um professor. O perfil delas é mais de caminhar, de andar. Então, que nós temos apenas uma única forma de ensinar, né? E então aquilo que criou significado em mim me fez virar sociólogo, como eu falei, e também como eu comecei a me sentir, né, como diferente dos padrões ditos normais, eu acabei me interessando muito pela filosofia da diferença. Né? Então, eu virei um pesquisador, né, aprofundado nas ciências sociais. No final dela, eu conheci essa filosofia e me afetou de uma forma que eu não parei mais de estudar. E você Daí, estudava a diversidade de uma forma mais ampla, assim, né? pois é, bem mais ampla. Na verdade, eu me interessava desde a questão que na época era chamada de loucura, agora é doença mental, né? A chamada doença mental, até questões, por exemplo, como a questão indígena, que sempre me interessou muito. E o meu mestrado, inclusive, foi sobre movimentos pela moradia, ou seja, moradores de rua, sem terra, sem tetos. Ou seja, eu passei a me interessar muito por tudo que era visto como diferente do chamado padrão de normalidade. Sim. Daí, há 23 anos, basicamente, né, 23 anos de alguma coisa, aconteceu comigo um dos momentos mais marcantes da minha vida, que foi o nascimento do Tiago, né, meu filho que tem a síndrome de Down. Eu até costumo contar em minhas aulas a forma com que deram a notícia, porque foi essa forma como deram a notícia que me interessou em me tornar um formador de professores para a inclusão, em trabalhar com essa questão da inclusão. Né? Eu estava dentro da sala de parto, né? E Tiago nasceu, foi parto, foi cesariana. Ele chorou como qualquer criança. Daí eu perguntei para o médico dela estava tudo bem com ele. Né? O médico simplesmente disse o seguinte, hoje eu falo até achando meio engraçado, mas imagina na É, época. no dia, Ele né? me disse que tá tudo bem com seu filho, só estou preocupado com os olhinhos. Com um detalhe, a barriga da minha esposa, Regina, aberta, foi cesárea. Daí não parou por aí. A enfermeira pegou o Tiago, chegou perto de mim e pediu para me olhar a testa dele. Eu não entendi nada, olhei, está olhado, depois eu vim a saber que era para me dizer que não haviam trocado ele na maternidade. Olha que absurdo. E daí ela me chama no canto ainda Hum, e fala, abre aspas,
olha, seu filho nasceu com algum problema, mas volta lá e finge que eu não te falei nada. É lógico que eu voltei com aquele olhar todo, aquele sorriso todo amarelo. Daí eu brinco que eu tive 15 minutos de luto, porque a forma com que deram a notícia, e eu conheço alguns pais novos, vamos dizer assim, não mudou muito essa questão. Se o meu chão caiu, eu fiquei imaginando o que aconteceria com aquelas pessoas, com os pais mais desinformados, que não sabem nem que existe essa tal da síndrome de Down. Né? Então, a partir daí, eu me senti praticamente, depois de 15 minutos de luta, que eu fico brincando que eu tive, eu me fiz uma pergunta. O que você vai fazer com tudo que você estudou da filosofia da diferença? Sim. Daí, né, faz 20 anos que eu me direcionei, virei formador de professores para a inclusão, e de 2005 para cá, eu tenho uma oficina de escrita, né, como jornalista, né, para as pessoas com deficiência. Essa Né, oficina, e inclusive, o depois, Thiago participa com você, né? com certeza, ele participa de todos, o Thiago é poeta, músico, né, então, Ele porque é toca assim, bateria, não é? É bateria que ele toca? Não. isso, bateria e percussão. Hum. Né? Ele toca, inclusive, aí é tamborim, né? No bloco de carnaval de rua aqui de São Paulo, que se chama FUA, que é um bloco super inclusivo, a forma que ele foi recebido é maravilhosa, e não foi porque acharam ele coitadinho ou coisa do tipo, né? Foi porque ele toca e aceitaram ele como um músico, né? E um bloco aberto, qualquer um que quiser aprender, mesmo que não saiba, quiser aprender, pode entrar nesse bloco e aprender tocando, né? Bem Isso interessante. que é legal, né, Guga? Porque a gente, às vezes, eu já assisti algumas palestras e as pessoas que têm essa formação, que trabalham com essa temática, né, sobre a importância da inclusão e tudo, sempre tem esse discurso, né, do quanto a gente não pode, digamos, reduzir a pessoa ao diagnóstico dela. Então, o Tiago, ele não é a síndrome de Down. O Tiago tem síndrome de Down, mas o Tiago escreve poesia, o Tiago toca música, o Tiago tem amigos, o Tiago vai para a escola, né? Ele tem várias outras características que o definem que não apenas, né, a síndrome de Down, assim como o autista, né? E aí as pessoas falam muito, né? Porque às vezes na escola a gente comete esses erros. Ai, na minha sala, sei lá, eu tenho 20 alunos. Ai, mas dois são de inclusão. Não, você tem 20 alunos. Um que usa óculos, um que tem um cabelo curto, um que tem um cabelo comprido, né? Um que é ruivo, um que é loiro, enfim, você tem 20 alunos. Não é preciso você reforçar esses são de inclusão, porque antes de qualquer patologia, antes de qualquer diagnóstico, é uma criança que está ali, né? É uma pessoa. E a gente às vezes, né, deixa isso de lado, a gente reduz a pessoa ao diagnóstico dela, a uma característica única, né? Essa questão é fundamental. Eu costumo perguntar nas minhas aulas, nos meus encontros com professores, que se chamam de formação de professores para a inclusão, mas eu não gosto muito desse nome, porque formação é criar forma, né? Na verdade, eu não procuro criar forma, não tem uma forma única de ensinar. Sim, Eu prefiro dizer que eu estou criando asas, pessoas capacitadas para lidar com as diferenças humanas, né? sim. Daí eu costumo muito fazer essa pergunta. Não precisa me responder, mas pode pensar, quem estiver assistindo também, se quiser pensar na resposta, qual é o contrário da palavra deficiência? Toda vez eu pergunto, eu faço essa pergunta, dou um tempinho, né, para as pessoas pensarem, e conversar entre si, inclusive, e depois de alguns segundos, sempre timidamente vem
vem a resposta. O contrário de deficiência, na grande maioria das vezes, o contrário de deficiência é eficiência. Eu até brinco e falo, olha, se essa pergunta cair no Enem, a resposta está errada. Porque o contrário de eficiência não é deficiência. Não é só tirar o D e fica a palavra eficiência. O contrário de eficiência é ineficiência. E ineficiência tem a ver com incapacidade. Sim. Então, você veja o quanto está no imaginário das pessoas, porque nós crescemos numa sociedade excludente, que o contrário de deficiência é eficiência, é ineficiência. Que deficiência é sinônimo de ineficiência. Daí nós caímos no que é chamado de capacitismo, que é a crença de que as pessoas com deficiências são ineficientes, são incapazes de serem autônomas, de pensarem por si mesmas. Por quê? Porque nós olhamos, como você mesmo disse, o estigma da pessoa e não a pessoa como ela é. Sim. Até parece que toda pessoa com deficiência, ou com algum dos chamados transtornos, são iguais. Quando, na verdade, não existe nenhuma pessoa com autismo igual, não existe nenhuma pessoa com síndrome de Down igual. Sim. Né? Não, cada ser humano é único. É como se você separasse as pessoas em dois blocos, né? Esses conseguem, esses são incapazes, né? E a partir do momento que se tem, né, um diagnóstico, é isso, né? Você anula todo o resto por conta de um diagnóstico, né? Que é o que a gente falou. Esse aqui, esse não consegue, então vamos por ele aqui, né? E deixa de olhar as potencialidades, a singularidade da pessoa, o que ela consegue, o que ela produz sozinha, né? Então, a gente sabe, né? Não dá para generalizar. A gente sabe que tem algumas situações que são um pouco mais extremas, né? Quando é um comprometimento muito, você pode falar isso melhor do que eu, né? Até me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas a gente sabe que tem alguns graus de comprometimento que, de fato, né, dificulta muito qualquer tipo de mediação ou algo do tipo. Mas muitas vezes não é o caso, né? Na maioria das vezes, né? A gente reduz a pessoa àquele rótulo e deixa de enxergar todo o resto que ela pode fazer como qualquer outra pessoa, né? Sim, sim, é muito relativo esse do comprometimento. Nós somos muito uma sociedade imagética. Por exemplo, eu conheço uma menina que tem paralisia cerebral, que você vai tentar conversar com ela, parece que ela não está te escutando, não fala nada, praticamente não tem movimentos, né? Mas ela edita uma revista, que ela é editora de uma revista. Apenas com o olhar, aí tem a tecnologia assistiva, né? Apenas com o olhar, ela até faz entrevistas com pessoas que falam, que se movimentam, etc. e tal. Né? E a gente sabe também, tem aqueles com mais comprometimento, mas veja bem, isso tudo tem a ver muito, quanto mais a pessoa se distancia do padrão de normalidade, o chamado padrão de normalidade, mais a nossa dificuldade, inclusive, de nos comunicar. Sim. Né? Porque aí eu continuo, naquela pergunta que eu falei, aí eu continuo indagando. Afinal de contas, o que é deficiência? Quando eu falo, aquela pessoa tem deficiência de vitamina, o que eu estou querendo dizer? Que falta vitamina B, C, seja lá qual for, para essa pessoa. Né? É falta. Então, deficiência é falta. Então, pensa comigo. As chamadas pessoas sem deficiência alguma são pessoas que supostamente não falta nada. Falta nada. nada, né? Portanto, primeira pergunta, existe essa pessoa, uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, que não falta nada? E segundo, se existir essa pessoa, me apresente, porque ela é uma pessoa perfeita. Né? A pergunta é... Perfeição não existe, né?
existe a perfeição, então você veja que não é negar que a pessoa tem autismo, nasceu com a síndrome de Down. O que eu questiono é essa fronteira rígida, como você mesmo falou, que cria, usando o seu termo, dois blocos, os sem deficiência e os com deficiência. É. Né? Eu mesmo mostrei lá atrás que eu, Guga, que não tem nenhum diagnóstico, eu tinha lá minhas dificuldades de aprendizagem. E tem muito adolescente, criança com síndrome de Down, por exemplo, que o que falta é oportunidade. Porque ela tem muitos talentos, por exemplo, a música. Quanto de nós, os ditos normais, vamos aprender a tocar algum instrumento? Verdade. Verdade. Né? Então, muitas vezes, isso que a gente está falando de pessoas mais comprometidas, muitas vezes elas têm alguns talentos que nós não temos. Então, a questão é que nós não conseguimos enxergar a singularidade Exato. dessa pessoa. Eu costumo dizer que para o Tiago, nada falta. Ele é completo, dentro do contexto dele, Sim. dentro das limitações dele, ele é um ser completo. Sim. Ele passa a ser incompleto quando eu comparo com um padrão de normalidade. É um Então, pouco por do que você exemplo, falou, né? Um exemplo de quando a gente estava conversando essa semana sobre se a gente tivesse em uma terra só de deficientes visuais, só de pessoas cegas. Quem não sim, era cego seria considerado o diferente, né? Então, a gente tem que ter muito essa delicadeza de que é diferente do quê? É diferente de quem, né? Em qual contexto você está falando, né? Isso que você está falando me lembrou um pouco, Guga, a questão da própria palavra inclusão mesmo, porque quando a gente fala sobre inclusão, muitas vezes se tem uma ideia equivocada de que a inclusão trata-se apenas de permitir o acesso de pessoas, crianças, enfim, com deficiência a um determinado espaço. E não é verdade. A inclusão é de todos, né? A inclusão é de todas as crianças, pensando, por exemplo, na faixa etária que eu atendo. Todos precisam estar incluídos ali naquele espaço. Desde aquela criança que tem alguma deficiência, até aquela criança que é mais tímida, que é mais retraída, que ela precisa de uma atenção especial, né? Então você tem que ter um olhar para a singularidade, que é o que você falou, né? Considerar a singularidade de todos de maneira geral, né? Não se limitando ao rótulo, como a gente falou, né? Esse é deficiente, esse não é deficiente. O importante é olhar para o ser, né? E isso que às vezes falta muito ainda, né? A gente tá. Eu falo por mim até, né? Tô rastejando ainda, porque é o que a gente estava conversando, é uma coisa já enraizada, né? Que faz parte da nossa sociedade. Então, para você se livrando desses ranços, você tem que estar muito atento e prestando muito atenção. E só para eu te devolver a fala, tem um comentário aqui. Gente, desculpa se eu ler errado, mas eu tô sem óculos por causa da luz para não refletir, então às vezes eu não enxergo muito bem. Mas tem um comentário aqui, eu acho que é Icasa Ticarina. Ela colocou: todos tendo a intervenção correta, se recebem essa intervenção na escola especializada, é possível fazer a mesma coisa na escola regular. A escola precisa se adaptar às necessidades das pessoas. Que é isso, né? Às vezes a gente fica esperando que o outro se adeque à escola, né? A escola se coloca como algo fechado e as pessoas que têm que se adequar a ela, né? E na verdade é o contrário, é a escola que precisa se moldar para conseguir acolher todo mundo, né? então, tem três coisas aí. Primeiro, duas coisas que você falou e esse comentário da Karina, também super pertinente. A Karina é minha companheira no movimento que nós ajudamos a fundar, que é o movimento Educação para Todos. Né? Que depois eu vou comentar dele, porque tem a ver aí com um decreto federal Sim. que traz em volta as escolas e classes especiais. Mas antes de falar disso, eu queria colocar duas coisas. Primeiro, você falou sobre a questão da normalidade. O que é o normal? O que é normal? Da onde que vem? Agora é o jornalista falando, né? Da onde que vem esse nome normalidade? Vem de norma. A norma vem da onde? Né? Da maioria. Uhum. Não tem uma votação e foi decidido que a norma
naquele contexto, é essa, né? Por exemplo, meus filhos estudaram numa escola democrática, que chama Politeia, que uma das normas que eles acordaram entre eles foi: quem deixar o computador ligado fica um dia sem poder usar o computador. Essa foi a norma e valia para todos. Os ditos normais, valia para o Tiago, para todas as pessoas com deficiência que estudavam naquela escola. Foi a norma. Então, como você não falou, se tem um grupo no qual a maioria são pessoas cegas, qual que é a norma ali? Qual que é o normal ali? É ser cego. Sim. Então, eu costumo dizer que é nós que enxergamos uma suposta falta nas pessoas com deficiência. Por exemplo, se eu não comparo a pessoa cega, se eu não comparo visto como padrão de normalidade, que é a pessoa que enxerga, se eu não faço essa comparação, o cego não falta nada ao cego, mesmo ele sendo cego. A cegueira é a condição dele, mas isso não significa que ele não seja eficiente, que ele não tenha a sua potencialidade, que ele não tenha a sua inclusão. Eu tenho muitos amigos cegos que é impressionante que você conhece alguma pessoa cega que tem essa questão do sentimento de inferioridade, porque ao se comparar com as pessoas que enxergam, que é isso que a pessoa cega tem que superar, né? São pessoas muito resolvidas. Eu conheço pessoas que são muito menos problemáticas do que eu, inclusive, né? Eu tenho um amigo cadeirante que se chama Tuca Munhoz, que ele fala muito isso. Olha, ficam falando que eu só vou ser incluído quando superar a minha deficiência. Mas olha, se um dia, né, as pesquisas encontrarem um jeito para me andar, para eu andar, ótimo, não tenho problema nenhum com isso. Mas se eu vou viver em função da minha volta ao andar ou não, eu não vivo a minha vida. Exato. Então eu não tenho que superar deficiência nenhuma, né? O que eu sou cadeirante e ponto. O que eu tenho que superar é minha autoestima baixa por ser cadeirante quando eu comparo com as pessoas que andam. Sim. Se eu vejo as pessoas que andam como normal, aí sim eu sou anormal, né? Então, eu tenho que superar a minha autoestima baixa. Eu superei isso, o que resta é chamar de deficiência social, né? Ou seja, muitas vezes o cadeirante se sente deficiente quando ele não consegue andar numa calçada super esburacada. Daí ele vai se sentir Sim. deficiente, tá? E uma outra questão, né, que você falou que a inclusão é para todos, né? Eu gosto muito do Paulo Freire quando ele critica essa ideia de que incluir é pegar alguém que está fora, sei lá, um extraterrestre, e você coloca para dentro. E ele fala que não, todos já estão dentro. O que acontece é que essa sociedade, ela exclui. Sim. Então, o que tem que ser mudado não é a pessoa que supostamente está sendo incluída, é a sociedade que exclui, que estigmatiza, que hierarquiza. Guga, Né? é um assunto tão complexo, né? Eu tô olhando aqui, tô de olho no tempo, a gente ainda tem 25 minutos. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também do seu livro, né? O que te motivou a escrever, né? Que você falasse um pouco mais, a gente já sabe, né? Mas eu queria ouvir de você, o que te motivou a escrever, quais foram as suas impressões durante esse processo, né? E só queria pedir para você repetir de novo para as pessoas que entraram depois,
a sua explicação sobre a palavra deficiência, qual que é o contrário, né? E para a gente poder refletir sobre isso, para as pessoas que entraram depois também ouvirem essa explicação. Tá bom, tá bom. É a pergunta que eu faço em todas, praticamente não, em todas os meus encontros com educadores, né, na formação de professores para a inclusão que eu faço. Eu pergunto qual é o contrário da palavra deficiência. E a resposta, 99% das vezes, é que o contrário de deficiência é eficiência. Aí eu brinco que se essa pergunta cair no Enem, a resposta está errada, porque o contrário de eficiência é ineficiência. Né? Portanto, ineficiência tem a ver com incapacidade. Aí vem a pergunta: existe alguém na história da humanidade totalmente eficiente ou totalmente ineficiente? Sim. Eu acredito que não, né? Né? E então tem a ver com o que nós chamamos de capacitismo, que felizmente agora está no mesmo patamar da luta contra o racismo, da luta contra a homofobia, né? Porque até não muito tempo atrás, e isso ainda vigora muito, a deficiência é muito ligada ao modelo clínico, ou seja, a confusão entre deficiência e doença. Sim. Né? Na verdade, a síndrome de Down, por exemplo, não é uma doença. Se a pessoa tem um problema cardíaco em função da síndrome de Down, então tem que curar o problema cardíaco, não tem que curar a síndrome de Down. Sim. Então é uma confusão muito grande, isso que a história nos colocou, né? E, na verdade, esse livro é um projeto antigo, é de colocar no papel tudo que eu estudei, as minhas experiências, com um linguajar mais simples, para a grande maioria de pessoas poderem ler. Então, eu conto muito, e, na verdade, o nome do livro é Síndrome de Down como você nunca viu, profundo relato de um pai educador, mas o livro eu começo com a síndrome de Down por motivos óbvios, né? Eu tenho um filho com a síndrome de Down. Mas, na verdade, eu estou falando, né, do autismo, da paralisia cerebral, ou seja, de todos que são vistos, de alguma forma, como diferentes de um padrão único visto como normal da sociedade. Então, o livro tem duas partes. A primeira parte, que pode se resumir no olhar. Qual é o nosso olhar sobre as pessoas com deficiência? Nós enxergamos elas como incapazes ou como pessoas com, dentro das suas limitações, né, plenas de potência. Aí eu coloco um pouco coisa sobre a síndrome de Down, depois eu entro na discussão sobre o que é ser igual e diferente. Porque essa, a meu ver, é a grande questão. Né? Quando você fala que todos são de inclusão na escola, significa que nós precisamos urgentemente romper com a fronteira rígida entre, de um lado, os chamados iguais e, de outro lado, os diferentes. É um muro que parece que um não se comunica com o outro. Né? Na verdade, Guga, ambos... só te interromper um Oi. pouquinho, né? Pensando nisso que você está falando, é importante a inclusão, quando se fala da inclusão, de proporcionar que as crianças e adolescentes e jovens com alguma deficiência frequentem a escola regular, justamente por isso, né? Por essa troca, pela singularidade mesmo um do outro. Então, as crianças ditas normais vão conhecer outras pessoas, né? Eu sei que lá não sei em que eu trabalho, na escola em que eu trabalho, tinha uma criança que ela tinha uma limitação motora, né? E é muito engraçado porque as crianças ajudavam a cuidar dela. Então, o quanto essas crianças, né, muitas vezes que são as ditas normais, também aprendem e se desenvolvem o cuidado com o outro,
o respeito ao outro, ao não separar porque é diferente de mim. Então, o quanto as crianças têm isso, né? E o quanto nós adultos precisamos aprender isso também. O quanto essa diversidade dentro da escola é rica nesse sentido de ser amplo, né? De você conviver com várias pessoas e todos aprendem, né? As crianças que têm alguma deficiência se beneficiam das relações com as outras também se beneficiam, né, em conhecer, em poder ajudar, em partilhar, um troca com o outro. Então, isso que eu acho muito rico, né, desse processo da escola regular abrir para todas as crianças, né? E que é um pouco do medo aí, que é o que a gente estava conversando, nem sei se vai dar para a gente aprofundar muito nesse assunto, sobre o decreto, né, 10.502, porque é o que eu falei para você. Quando eu li, eu tive a impressão de que tá tudo lindo, né, na leitura. Até te perguntei, falei, mas Guga, quando eu leio, me dá a impressão de que, olha, né, vai existir uma escola, né, como já existe as escolas especiais, mas no meu interpretar, no meu ler, foi como se fosse um algo a mais, um algo do contraturno, né? E eu percebi todo esse movimento, esse medo de que isso seja um retrocesso. Eu falei para você, mas na leitura eu não consegui identificar isso, né? E você até falou, é importante a gente conversar sobre isso, porque de fato o texto é muito inteligente e parece que vai para um lado, mas o medo é que na verdade ele leve para outro, né? Então é isso, eu queria que você falasse aí do seu livro, completasse o seu raciocínio, e se a gente tiver tempo, falar um pouquinho ainda sobre essa questão aí do decreto. Então, até podemos até falar sobre o decreto, porque a segunda parte do livro eu falo, né, do que seria, do que é uma escola verdadeiramente democrática e inclusiva, né? Então, esse decreto, que eu sou radicalmente contra, até ajudei a fundar, como eu falei, com a Karina, o movimento Educação para Todos. Veja bem, esse movimento que nós criamos não é educação inclusiva, é educação para todos, que é inclusiva para todos. Então, quem redigiu esse decreto, né, foi de uma esperteza impressionante, né? Eu até separei aqui alguns trechos, né? Por exemplo, o decreto fala em desenvolvimento pleno das potencialidades. O decreto fala educação como direito de todos. E também fala que a educação não acontece apenas nas quatro paredes da escola. Ela é uma educação contínua, né, e pode acontecer também fora da escola. Né? Então, é um texto que, como você mesmo colocou, é uma primeira leitura, você fala, puxa, mas o que esse pessoal está reclamando tanto? É. O que a gente está reclamando, que é de uma deslealdade, de uma falsidade impressionante. Quando eu falo isso, esses termos bonitos, né, que nós que defendemos uma outra escola para todos, defendemos, mas fala que isso pode acontecer de educação contínua, fora do ambiente escolar, desenvolver a potencialidade, mas só para eles, as pessoas com deficiência, segregadas em escolas ou classes especiais. Então, é um palavreado bonito para justificar a exclusão, a segregação. Eu vou contar uma historinha para ficar mais claro o que eu estou falando. Um dia eu estava andando nos corredores da escola que meus filhos estudaram no ensino médio e eu vi a minha filha com uma amiga que estava chorando. Como eu conhecia a menina e vi que era minha filha, me aproximei para saber o que estava acontecendo. Ela chegou para mim e disse, Guga, eu fui humilhada em sala de aula porque eu não consigo... Porque me rotularam de pessoa desinteressada, que falta muito nas aulas. O que eles não entenderam, essa menina, conhecendo o Tiago, ela até falou, olha, é igual ao seu filho também não consegue acompanhar. Né? Ou seja,
não são apenas os ditos diferentes que não conseguem acompanhar, né? Que não conseguem ter sua potencialidade plena desenvolvida. Os chamados iguais, né? Esses até sofrem mais, e os que têm dificuldades entre os iguais sofrem até mais, porque são, lembra de mim lá atrás, né? Eu tinha É, dificuldade, não tinha nenhum rótulo, ou seja, é a mesma coisa. Aconteceu com essa menina, acontecia comigo lá atrás. O que eu quero dizer? Que essa escola, né, que todo mundo fica enfileirado, um olhando a nuca do outro, e o professor fica lá 2 horas, 1 hora, 50 minutos. Tem até uma coisa que é 50 minutos a sala de aula. Aí é como se fosse 50 minutos de matemática, eu viro o botãozinho da pessoa, é. agora 50 minutos de biologia, né? Como se o nosso cérebro, né, fosse assim. Então eu vou ter 50 minutos estudando uma coisa, depois eu vou desligar, liga o outro botãozinho. Ou seja, é uma escola que foi criada lá no século XIX, que não mudou praticamente nada, O né? cérebro ainda está fervilhando daquela conta nova de matemática que a professora ensinou. Você ainda está elaborando, ainda está internalizando tudo aquilo, né? Refletindo, enfim. E aí chega um professor, como você falou, de biologia, e aí começa a falar de outras coisas, a cabeça está em outro lugar, né? E é Eu, isso, é o que eu, a gente tem falado, né, nessa live, sobre a singularidade, né? É preciso considerar a singularidade do aluno. Se um acompanha mais rápido ou se o outro acompanha, né, mais devagar, um não quer dizer que o outro é melhor e que, enfim, né? A questão é a singularidade, as pessoas têm ritmos diferentes, né? Têm interesses diferentes. De repente, uma criança que vai super mal lá na aula de matemática é maravilhosa na educação física, ela tem mais interesse, né, pela questão corporal, enfim. Isso não significa que ela tenha uma deficiência ou que ela tenha um déficit de aprendizagem no sentido de cognitivo, né? Então é isso, a gente acaba rotulando, como você falou, né? Vai colocando os todo, estigmas. E a gente falou um pouco disso essa semana, né? O quanto esses rótulos fazem a pessoa achar que ela é aquilo mesmo, né? Você vai falando uma, duas, três vezes, ah, você é preguiçoso, você é desinteressado. Muitas vezes, mesmo não sendo isso, a criança vai colocar na cabeça, eu sou desinteressado. E aí ela vai se desinteressando cada vez mais, porque vai virando um ciclo, né? Ela se enxerga como desinteressada. Então, muito, né? O perigo dos rótulos, né? É muito sério isso. então, a grande deslealdade, a falsidade mesmo desse decreto, né, é usar palavras bonitas e progressistas para justificar um retorno de pelo menos 30 anos de luta pela inclusão. Então, a pergunta é: nós vamos recuar no tempo ou vamos avançar na luta por uma escola verdadeiramente inclusiva e Sim. democrática? Essa é a pergunta. Esse decreto é muito sedutor para muitos pais que não veem seus filhos serem realmente inclusos nessa escola. E aí, você concorda comigo que é muito mais cômodo você voltar atrás e colocar seu filho lá segregado numa escola especial, numa classe especial, ele seguro, do que lutar por uma escola melhor para todos? Então, Com receio, é, né, de se ele essa é vai a ser grande realmente deslealdade acolhido, né? desse decreto, né? Eu participo de um outro grupo, que é o Movimento pela Educação Democrática, Românticos Conspiradores, que defende uma outra escola para todos. Uma outra escola para todos. Essa escola, o professor sozinho em sala de aula, dando aula para 30, 40 ao mesmo tempo, é uma escola ultrapassada. Né? E é isso que eu falo no livro. Né? Um exemplo muito bom, não sei, o nosso tempo está muito curto agora, né? Mas um exemplo muito bom que Acho que já a gente tem existe essa 10 escola minutos. que a gente defende, é a escola desembargadora Muri Lima, que trabalha com roteiros. Cada estudante tem o seu roteiro e cada um segue no seu roteiro. Ou seja, respeitada a singularidade, como você falou, do aluno. Então, é a história aquela coisa do ciclo. Então,
o aluno, quando passa de ano no Amorim, no ano seguinte, ele continua no mesmo lugar que ele parou no seu roteiro, que é único. Só ele está naquele lugar no roteiro. O roteiro pode ser o mesmo, mas cada um está num lugar diferente dentro desse roteiro. Eu fiz uma reportagem nessa escola e perguntei para um menino que tem a síndrome de Down, e ele mostrou para mim o roteiro dele e falou: eu sigo o meu roteiro, eu achei maravilhoso. Né? E aí, no final do ciclo, aí sim, o colegial lá se reúne, o pessoal, a diretoria se reúne e vai verificar. Esse aluno, aí não é repetência. Aí esse aluno tem que se manter um pouco mais no seu nesse ciclo para continuar no seu roteiro, ou no lugar que ele está no roteiro, por exemplo, ele chegou a 70% do roteiro. Ah, já dá para passar para o outro ciclo. Se ele só chegou em 40%, ah, vamos esperar mais um pouco, ele segue no roteiro. Isso não é visto, não é repetência. É porque existe uma necessidade, a partir dos limites dessa pessoa, de Sim. continuar um pouco mais, porque cada um tem seu tempo. E a escola quer que todo mundo tenha o mesmo tempo. É. Isso que E você aí está falam que o falando, problema é com a inclusão. Não é com a inclusão o problema é com a escola. É sim, com isso que você essa está falando, eu escola. lembrei um pouco da minha conversa com a Carol, no dia que a gente conversou sobre Montessori, né? O Google, o pessoal está falando aqui que o seu som ficou um pouco abafado. Eu não sei se você estava de fone, se você mexeu em alguma coisinha aí, mas o seu som ficou um pouquinho mais abafado. Essa é uma questão que sempre quando telefonam para mim, eu não consegui resolver ainda. Mesmo eu recusando o telefonema, a sua voz fica mais abafada e a minha também. Ah, Então, entendi. eu peço desculpas, mas não vou conseguir resolver essa questão. Não tem problema. Tá abafado, mas dá para entender. Então, só voltando, né? Eu estava lembrando sobre a conversa que eu tive com a Carol sobre o método Montessori e que a abordagem Montessori, a filosofia Montessori, ela tem muito isso. O respeito à singularidade, o respeito ao tempo de cada um, né? E aí a Carol trouxe um pouco isso quando a gente conversou. Se eu não me engano, foi no dia 8 de outubro. Quem quiser depois assiste lá. A live está salva no meu Instagram, no IGTV. E é isso, ela tem uma determinada turma, se eu não me engano, ela está com o segundo ano do fundamental. E ela fala que ela tem lá, né? Ela tem um roteiro, digamos assim, né? Ela tem um planejamento, algo que ela precisa fazer, mas ela vai adaptando de acordo com a singularidade de cada criança. Então, às vezes, uma mesma proposta, ela tem que fazer 4, 5, né, variações, digamos assim, para respeitar o tempo de cada criança, né? Então, isso é uma coisa muito legal, né? E, infelizmente, a gente sabe que a realidade da escola às vezes é difícil, né? O contexto, às vezes a quantidade, mas eu acho que é imprescindível isso que você está falando. Então vamos lutar e vamos em cima de pensar uma forma possível. Maria Alice Proença fala isso, né? Entre o real e o ideal, vamos fazer o possível. Então eu acho que é isso. O ideal, que muitas vezes acontece lá na Itália, que acontece lá em Reggio Emília, a gente talvez não consiga fazer aqui, né? A abordagem Montessori, talvez a gente não consiga fazer aqui. Mas vamos ver o que dessas coisas boas a gente consegue puxar e criar algo possível dentro do que a gente tem como ideal, né? Porque senão a tendência vai ser cada vez piorar mais, né? As crianças vão ficando mesmo desinteressadas. Eu fiz recentemente uma pesquisa no Instagram, conversei com algumas crianças e perguntando, né, o que elas achavam da infância, se o que mais gostava e o que menos gostava. A maioria, o que menos gosta de ir para a escola, de estudar, porque é desinteressante, principalmente nessa fase do fundamental, né, que a criança acaba de sair da educação infantil, onde o brincar é muito, né, presente, e tem aquela ruptura. A gente até vai ter uma live sobre isso agora em novembro, falando sobre essa ruptura do brincar, onde a gente tira a criança do mundo dela, por onde ela aprende, que é com o brincar, coloca no fundamental e vira a chavinha. A partir de agora você não brinca mais. A partir de agora você tem que aprender. E aí fica desinteressante mesmo, né, Guga?
Não tô te ouvindo. Agora tá muito, muito baixo, não consigo ouvir. Quer que eu desligo e te chamo de novo? Pode ser, acho que Ah, ajuda. melhorou, melhorou, Eu aproximei mais. melhorou. Tá ótimo. Então, como eu estava falando, já para ir já fechando, né? É, a gente tem 4, 5 minutinhos. Então, não é nem viver no mundo das ilusões e negar a realidade, mas também não é se resignar a essa realidade, Realidade, sim. né? E eu queria terminar até então falando mais uma vez do decreto, que o que está em jogo com esse decreto é qual sociedade nós queremos para nossos filhos e netos. Uma sociedade segregadora e excludente, ou uma sociedade que aprenda a conviver em harmonia com as diferenças. Aprendizado hoje, que você sabe muito bem disso, a nossa sociedade ainda não tem. Tem exemplos muito lindos, mas a sociedade como um todo não está acostumada a conviver com as diferenças, seja ela qual for, não precisa nem ser diferenças catalogadas por questões genéticas, coisas do tipo, né? E, e é onde que a gente aprende a conviver com as diferenças. Aonde eu, fora da família, aonde é o lugar que as pessoas mais tempo passam, é na escola. A escola. Então, o que esse decreto está dizendo? Que não. Algumas crianças, alguns adolescentes, não vão poder estar junto e conviver com a maioria. Vão ter que estar separadas por conta de um laudo. Sim. Sendo que o problema não é com essas pessoas. Até aquela pessoa que não fala, que fica gritando, estou exagerando aqui, né? Que não fala, que fica gritando, com certeza essa pessoa está gritando porque ela está dizendo o seguinte: eu existo e para vocês eu sou invisível. Num outro tipo de Invisibilidade, né? escola, essa pessoa seria também incluída e com certeza essa pessoa que nesse modelo de escola só, entre aspas, atrapalha o bom andamento da aula, que é todo mundo ficar um atrás do outro ouvindo o professor, essa pessoa tem muito a ensinar. Quer dizer, a inclusão não é bom só para as pessoas chamados alunos de inclusão, esse nome é horrível, porque todos são de inclusão. Sim. Mas é bom para todo mundo. É bom para você, é bom para mim, a conviver com as diferenças. A gente Que foi que começou eu lá falei lá atrás, no atrás, começo né, dessa Guga? live, com esse exemplo, que nós até não muito tempo atrás, nós não imaginávamos que uma pessoa cega poderia estar querendo ouvir e saber a fisionomia de quem está assistindo, Verdade, né? verdade. É, é um assunto que tem muitas vertentes, né? A gente vai falando e vai vindo outra coisa, é um assunto que é bem amplo, né? Mas olha, eu queria muito agradecer, Guga, a gente está quase estourando o tempo. Agradecer a sua disponibilidade, a sua atenção em esclarecer minhas dúvidas de bastidores que eu te perguntava. Então, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. E pode encerrar, Guga, dando as palavras finais antes que o Instagram derrube a gente. Então, primeiro eu queria te agradecer muito pela oportunidade. Espero que tenha tido o significado que eu falei, porque, como eu disse, nós não ensinamos nada, nós ajudamos as pessoas a desenvolver o seu processo de aprendizagem a partir dos seus interesses. O Sim, professor hoje não pode ser mais um simples instrucionista, ele tem que ser um motivador dos interesses do aluno, do estudante, para que esse estudante possa desenvolver o seu potencial, os seus sim. desejos. Né? Então eu quero encerrar 20 com uma. segundos, Guga. Então é isso. Muito grato e vamos combater esse decreto. Não Vamos. vamos acreditar nas palavras desse decreto. E viva